Vai dar negócio. O Flamengo define estratégia certa no mercado da bola 2025 e jogador já tem data para estrear. Abriu os cofres, proposta está na mesa e a apresentação deve ser em breve. Nova proposta do Cruzeiro vem com tudo e promete tirar o zagueirão do Flamengo já agora, na segunda-feira. O que está acontecendo? Vou estar explicando isso aí. Vai começar a copinha e todas as informações você vai ficar sabendo aqui agora. Estou chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está aí de cantinho, que tá com o dedo no like, depois se inscreve. Lembrando, não custa nada, é de graça. Você que é flamenguista de verdade, você consegue me ajudar. Imagina ficar por dentro das notícias e ainda ajudar outro flamenguista. Só clicar no like e se inscrever. Dá essa moral aí que consigo. Tamo junto. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai arrebentar daqui pra frente. Começando a copinha agora. Semana que vem começa já o Campeonato Carioca, pré-temporada, e o Flamengo cada vez mais frenético. Põe fé que o Flamengo vai fazer bonito esse ano? Comenta aí. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. Situação é a seguinte. Vai começar a copinha agora. Começa a copinha. Hoje já tem jogo importante aí. E o Flamengo promete cada vez mais fazer bonito, não só na copinha. O Flamengo promete fazer bonito também aí no Campeonato Carioca, mesmo começando com os reservas. Começou assim o ano passado, foi muito bem, e esse ano não vai ser diferente. Então o Flamengo comunica aí os jogadores que vão para a copinha e os jogadores que vão desfalcar aí, né? Primeiro eu vou começar pelos desfalques. Estreia na copinha com desfalques. O goleiro Lucão e o zagueiro Darlan e o Felipe Vieira, nomes que tinham grandes chances de serem titulares, estão fora do confronto de estreia. Com exceção de Darlan, os jogadores estão inscritos no Campeonato Carioca. O Flamengo entra em campo neste domingo, às 17 horas, né? Hoje, dia 5, para enfrentar o Cruzeiro da Paraíba na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso é informação do Flá Base. Então esses jogadores estão desfalcando o Flamengo já na copinha por um motivo óbvio. Eles vão estar com o time titular, com o time profissional, né? E vão começar aí, talvez, como titular no Campeonato Carioca, porque o Flamengo só a partir da quarta rodada vai colocar o seu time principal. E os relacionados para essa partida aí, segundo o Flá Zoeiro, é o Alisson, Caio, Baroni, Rafael, são os goleiros. Pedro Lemos, Wesley Juan, Fatini e Johnny, zagueiros. Gustavo Germano, são lateral direito. Wanderson e Luiz Felipe, lateral esquerda. E Luiz Felipe. Começando na volância ali, Luiz, Alcélio, Pedrinho, Leão, Lucas Vieira, Caio, Christian, Fred e Joshua. Tem uns nomes difíceis aí, galera. Bill, Felipe Lima, Alan Santos, Giovanni Pastrini, Douglas Teles, Lipão e Ryan Roberto. Esses são os jogadores relacionados para a copinha. Boa sorte esses molecados aí, possam arrebentar. E o ano que vem, ou até mesmo no meio do ano, aí, quem sabe, até mesmo agora, né? Já ser chamado para o time principal para poder virar profissional. Então, copinha começando com tudo aí. Mengão frenético, informação do Flá Zoeiro. Apesar dos desfalques, o Flamengo ainda está muito forte aí para poder arrebentar com tudo aí. Meus amigos, outra situação aí. Flamengo e Cruzeiro. A informação que saiu na tarde de ontem, inclusive quem trouxe essa informação foi o Vêner Casagrande, jornalista setorista do Flamengo, um dos melhores no ramo. Ele traz a seguinte notícia: tem uma nova proposta do Cruzeiro e agora cabe ao Flamengo se vai aceitar ou não essa proposta. O que acontece? Bom, a situação é assim. André Cury, representante de Fabrício Bruno, se reuniu com o Cruzeiro e conseguiu aumentar a proposta pelo zagueiro do Flamengo de 5 milhões de euros por 50% para 7 milhões de euros por 70%. Mais quase 1 milhão de euros aí em bônus. Tudo em euros. Ou seja, antes era 5 milhões, agora tem 7. Só que antes o Flamengo ia ficar com 50%, agora o Flamengo fica apenas com 30%.
Detalhe, o Flamengo não quer ficar com 30% no jogador que vai completar agora em fevereiro 29 anos. O Flamengo não quer, o Flamengo quer vender ele 100%. O Flamengo já teve uma proposta de 15 milhões do ano passado, aceitou e o zagueiro recusou, porque, segundo ele, informações, para ele não era vantajosa. Ele tinha um sonho de ir para a Europa, mas o sonho dele era mais o dinheiro. E agora ele mudou de ideia, quer ficar no Brasil, que também está recebendo a sondagem, uma proposta boa financeira do Cruzeiro, então ele quer ficar no Brasil. Então o sonho de ir para a Europa aí era tudo balela, era só dinheiro mesmo. Mas esse é problema do jogador e a gente não tem nada com isso. Ou seja, o Flamengo receberia cerca de 45 milhões de reais de maneira fixa, pode ganhar mais 6 milhões de reais em bônus, em metas, e ainda manteria 30% do jogador em uma venda futura. A nova oferta será apresentada ao Flamengo nas próximas horas, deve ter sido apresentado ontem. Hoje a gente vai ficar sabendo do desfecho mais tarde, que até o momento que eu gravava esse vídeo não tinha. E já sabe aí que Fernando Diniz que é o zagueiro em 2025. Então por isso que eu falei que já tinha definido aí, né, proposta na mesa, o acerto está certo. Comecei com esse título aí, porque o que acontece? Né? Comecei o título aí falando, Flamengo define estratégia certa no mercado da bola. Isso aí que o Flamengo está contratando também, galera. Abriu os cofres e proposta está na mesa, data para apresentação está definida. Nova proposta do Cruzeiro e vem com tudo para levar o jogador que deve começar na segunda. Então, já tem data definida? Tem. O Cruzeiro pretende ter os jogadores que ele vai contratar tudo até segunda-feira, que lá vai começar segunda-feira a pré-temporada deles. Ao contrário do Flamengo, que só começa no dia 9. Mas o Cruzeiro abriu os cofres, botou essa proposta na mesa e o Flamengo agora vai ter que dar o veredito se aceita ou não. Fontes aí nos revelaram que o Flamengo não vai aceitar, que o mínimo que o Flamengo aceita é 10 milhões, e aí sim teria que manter um percentual de jogador, porque não há venda futura, para o Flamengo tentar chegar aos 15 que um dia ele teve de outros times e não vendeu. Claro, o Flamengo agora é um pouco mais flexível, porque a idade do jogador está apertando, está atrapalhando, e o Flamengo, por sua vez, deve ceder o jogador no valor de 10 milhões e manter uma porcentagem de pelo menos 20%. Então essa é a informação. Mas como eu falei, as coisas estão se encaminhando. Vai acontecer ou não, não vamos ficar sabendo ainda hoje, mas essa proposta, segunda proposta, o Flamengo não aceita, a não ser que tenha uma reviravolta muito grande, porque eles estão pensativos na idade do jogador, e é um jogador muito caro para ficar insatisfeito no elenco, então tem tudo isso. E como eu tinha falado no princípio, o Flamengo define estratégia certa no mercado da bola em 2025 e vai contratar o jogador. A situação é a seguinte, meus amigos. Muita gente está cravando que Marco Verratti, jogador que é do PSG, mas hoje está lá no time Al Arabi, né? O contrato dele se encerra agora no meio do ano. Ele já pode assinar um pré-contrato de graça agora em janeiro, chegar no meio do ano. O jogador tem 1,78 m, 32 anos, é um volante muito promissor. Falam aí que ele é amigo gasto do Neymar. O Neymar tem boas recomendações dele. Mas a verdade é, o Flamengo começou a avaliar a possibilidade de contratar o volante Marcos Verratti, do PSG, cujo contrato termina no meio do ano de 2025. O jogador tem 32 anos e contrato acabando em julho no Al Arabi. Já pode assinar um pré-contrato. Informação do paparazzo rubro-negro. Então, o que está acontecendo nessa situação? Dizem que no passado o Flamengo já sondou esse jogador. Aí esse Flamengo sondou o jogador 2, 3 anos atrás. Aí quando tem um mercado da bola mais frio, o nego lembra disso e começa a ventilar essas notícias. No Flamengo se confirma isso? Não. Não confirma. E o paparazzo que trouxe essa informação aí é um cara muito sério que costuma acertar. Mas como todo mundo quando traz uma informação, depende de alguma fonte. E essa fonte pode blefar. Não estou falando que foi um blefe, mas a verdade é que no Flamengo não se confirma nada disso. Mas um jogador desse nível, vindo de graça, com um salário acertado aí, conseguindo acertar um bom salário,
seria um bom reforço, já que o Eric Pulgar está forçando a barra, quer sair, deseja sair do Flamengo. Já se estuda uma possibilidade de o Flamengo trocar o Eric Pulgar no Vila Santini do Grêmio. Já se cogita muitas coisas aí. E claro, galera, não vai se concretizar. 90% do que acontece no mercado da bola não vai se concretizar. Por que não vai se concretizar? Simples. Muito simples. Porque especulação de mercado. O nego crava um nome no time, principalmente um time como o Flamengo, o jogador valoriza, outros times se atentam para aquela situação e fazem proposta. Então muitos empresários cravam o jogador no Flamengo para depois vender para outro clube, para o jogador se valorizar, para o jogador pelo menos ser lembrado aí pelos outros times. Tem muito disso no mercado da bola, e quando você coloca num time do tamanho do Flamengo, a repercussão é imensa, porque todo mundo fica, pô, se o Flamengo está querendo, esse jogador tem qualidades que vale a pena, esse jogador ainda renderia, e é isso que acontece. Mas, sobre o Marcos Cerati, o Flamengo não confirma essa informação. Talvez pode confirmar mais tarde, quem sabe, mas até então não confirma. Outro detalhe aí, também que perdeu o Gabigol, já se apresentou ao Cruzeiro, já chegou lá jogando pra galera. Na apresentação, quando a torcida gritava lá que a contratação é maior do que o rival, ele sinalizou positivo. Então ele é um cara que ele ganha a torcida nisso aí. Ele chega já ali no clima da torcida, já beijou o escudo deles, fez de tudo, beijou o escudo do Flamengo, falou que era Flamengo, coisa e tal, agora já beijou, ou seja, é dinheiro também. Mas ele não está errado, que a carreira dele vai seguir em frente e seja feliz lá. Mas é um cara que sabe contagiar a torcida aí. E é isso que faz muita diferença. Hoje no futebol brasileiro a gente não tem jogadores assim. A gente já teve no passado Edilson Capetinha, que num clássico, na final, levantava a bola, fazia embaixadinha, provocando o adversário. A torcida adorava isso. A gente tinha o Marcelinho Carioca que fazia umas firulas. Tinha o Denilson, tinha o Petkovic, jogadores que sabiam empolgar a torcida. Isso que falta hoje no futebol brasileiro. Tem um Gabigol aí que ainda sabe fazer isso, mas a maioria não consegue fazer isso. Que é bom, né? Quebra o clima, cria uma tensão no adversário, mas os jogadores não fazem isso. Muitos por respeito ao técnico, outros por respeito ao jogador do outro lado. Alguns não fazem isso porque tem medo de fazer o técnico você tirar eles. Ou seja, verdade que a maioria dos jogadores são frouxos. Isso que é verdade. Davi Luiz também está sem clube, está sendo sondado no Cruzeiro, no Vasco, e já foi sondado até no Bahia, mas até o presente momento não se acertou com ninguém. Então o mercado da bola aí está frenético em alguns times, em outros muito frio, mas o Flamengo até agora não apresentou ninguém e nem sabemos quem que será apresentado, porque nem entre as especulações aí, tá tudo blefando, tá certo, amigos? Então abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço e fui, tamo junto, valeu amigos.